FM. Anápolis é notícia. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 610, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe, curta à vontade. Continue na Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um Anápolis é Notícia. Aqui pela Mais FM, você nos acompanha em 87.9. Obrigado a você que está ligado na Mais. Está na Mais, está bom demais. Obrigado a você que nos acompanha também no nosso site, no www.fmmais.com.br. Para você que ouve às 11 da manhã na Nova Gospel, também um nosso abraço. Para você que ouve à noite, você que ouve a nossa reprise, também nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É isso aí, você acompanha o nosso programa pelo site, pelo aplicativo da Mais FM, pelo aplicativo Radiosnet, pelo Rádios Brasil e muitos outros. Há muitas maneiras de você acompanhar a nossa programação. Conosco também a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, já tem gente conectada, você pode conectar, você pode participar, deixar o seu recado, deixar a sua opinião, deixar a sua manifestação na nossa transmissão pelo Facebook. É isso aí, a Kellen Cunha nos bastidores nos ajuda a fazer o programa de hoje, e aqui nos estúdios comigo está Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Muito bom dia, queridaço. Bom dia para Kellen Cunha, para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, de qualquer maneira que estão ouvindo. Você já colocou umas 10 maneiras diferentes. Enfim, se você está ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é. Seja bem-vindo. Onde você estiver, né, que você é bem-vindo entre nós. Bom, vamos começar falando do futebol. Hoje O que você quer falar de futebol? Hoje tem seleção, hoje tem Brasil e Argentina. Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, às 15 horas, horário de Brasília, lá no estádio King Abdullah, lá em Jeddah, né? Portanto, o Brasil e a Argentina fazem... Esse sotaque ao qual você pronunciou o nome do estádio é um sotaque da Arábia Saudita ou um sotaque do Catar?
Eu senti um certo acento diferente nas sílabas. Esse sotaque é lá de Araújo, Minas Gerais. Da comunidade saudita, lá de Araújo, Saudita. Minas Gerais. Lá. Você poderia repetir o nome, por gentileza? King Abdullah. Tá certo. Chique, né? Em Jeddah. Pois é. E o Brasil, então, entra em campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz, Casimiro, Arthur, Fred, pode entrar, né? O Renato Augusto, Coutinho, Neymar e Firmino. E também o Gabriel Jesus está à disposição do técnico. Na dúvida, né? Na dúvida, a dúvida entre Fred e... Isso. O Fred e o Arthur. Ou Fred ou Firmino e Jesus, né? A dúvida aí no meio e na frente. Muito bem. A Argentina vai de Romero, Saravia, Otamendi, Pezzella e Tagliafico. Paredes, Bataglia e Lo Celso. Dybala, Angel Correa. Põe a possibilidade aqui do Lautaro Martinez. Isso. Os destaques são o Dybala, o Paulo Dybala, e esse menino, isso é um garoto de 21 anos, que é o Lautaro Martinez, que foi um ídolo, né? Surgiu aí, mas semelhante como o Vinícius Júnior, com o Paquetá no Flamengo, ou o Rodrigo lá no Santos. O Lautaro Martinez era do Racing, e se transferiu para o futebol europeu esse ano. Ele tem uma história interessante, porque ele com 18 anos, 19 anos de idade, ele recebeu a proposta, como essa que o Vinícius Júnior recebeu. Olha, milionária. E ele não quis ir. Todo empresário, obviamente, queria, o Racing queria vender. Ele falou, não, eu quero primeiro fazer alguma coisa pelo Racing, porque eu fui criado aqui, eu quero ser o meu ídolo aqui, eu quero fazer minha história aqui. Aí depois eu vou seguir minha vida. Você vê, com 18, 19 anos de idade, ele teve essa visão e esperou uma temporada inteira, fez um grande campeonato, grande temporada pelo Racing, o Lautaro Martinez, e depois transferiu-se aí para o futebol europeu. Ambas as seleções num clima parecido, né? O Brasil, claro, muito mais leve, o peso, apesar das duas eliminações, mas ambas num clima semelhante de renovação, né? Respirar novos ares. A Argentina tentando se livrar um pouco da Messi dependência. O Messi realmente é uma dependência psicológica, né? Porque o Messi nunca fez nada, até hoje nunca fez absolutamente nada pela seleção argentina, não chegou a um décimo, a um centésimo do que fez pelo Barcelona. Ele não é o Messi 5 vezes melhor do mundo quando coloca a camisa argentina. Então, agora parece que a Federação Argentina de Futebol tem tentado tirar um pouco essa referência de que a Argentina precisa do Messi. Um duelo interessante, que colocaram as duas seleções sem nenhum teste, colocaram as duas seleções principais mesmo, digamos, se fosse um campeonato, um torneio internacional, essas seriam as seleções. Vamos saber o que vai acontecer. São dois times que têm estrelas demais, né? Duas seleções com estrelas demais, alguns nomes indiscutíveis aí, mas, claro, que refletem muito esse sintoma de que fazem muito pelas suas equipes, mas não conseguem reprisar, não conseguem repetir esse brilhantismo quando jogando para a seleção. Jogo às 3 da tarde. 3 da tarde. Mas olha, esse não é o único jogo importante. Tem mais, hein? Não, porque nós temos aí às 11 da manhã pela Liga das Nações o duelo, né, um enfrentamento, um clássico entre Cazaquistão e Andorra. Tá? Às 13 horas, se vocês não estiverem satisfeitos com Cazaquistão e Andorra, tem Armênia e Macedônia. Eu sou Macedônia. Desde criancinha? Tá certo. E aí, mas aí, às 15h45, essa é a Liga das Nações da Europa, né? Tem França e Alemanha. Né? Já tem um jogaço. Né? Aí, dentro dos amistosos da FIFA, tem Bélgica e Holanda às 15h45. E à noite, aí valendo pela Série B, né? Interessa aí a todos os goianos que torcem para times de Goiás, tem Curitiba e CSA, um jogo que interessa muito aos torcedores do Goiás, afinal, o CSA está lá na briga do G4, o jogo é fora de casa para o CSA, o jogo lá no estado do Paraná, Curitiba e CSA. E às 9h30, um jogo com o goiano, que é o Brasil de Pelotas, que recebe lá no Sul o Atlético Goianiense, Atlético que tenta, com técnico novo, respirar novos ares aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro Série B. Certo, e tem... aí já é dia 19, né? Goiás e CRB. Dia 19, sexta-feira. Né?
mas já no final de semana, depois a gente volta aí. A Série B continua líder, o Fortaleza com 57, o Goiás tem 53 pontos, o Avaí tem 51 e o CSA tem 50. O Vila Nova é o quinto com 48, o Guarani tem 45, é o sexto, e o Atlético Clube Goianiense tem 45 pontos também e é o sétimo. Portanto, os times de Goiás. Cadê o Vila Nova, hein? O Vila Nova está no... o Vila Nova está no quinto lugar, 48 pontos. Né? E o Vila Nova que também tem o próximo jogo no dia 20, sábado, contra o Juventude, lá do Rio Grande do Sul. É isso aí, notícias do esporte. Série A hoje não tem, né? Série A hoje tem folga, é isso? Série A não, Série A não tem rodada. Não tem rodada. Série A é sábado, domingo, segunda, quarta, quinta. E amanhã tem o quê? Amanhã tem Libertadores? Amanhã. Mas vamos falar de amanhã. Amanhã deixa pra amanhã, né? A gente vai perder o assunto Tá muito- para falar amanhã. Tá sobre isso aqui Tá hoje. muito precipitadinho, tá muito, como diz o eufórico. Muito bem, aí com as notícias do esporte, né? Agora sim nós vamos para as notícias políticas. O Ibope divulgou ontem nova pesquisa. O G1 traz aqui como sua matéria principal nessa manhã, Ibope. Bolsonaro lidera em quase todos os segmentos, Haddad entre os mais pobres e menos escolarizados. 41% dizem com certeza votariam em Bolsonaro, 28% com certeza em Haddad. Os números gerais, votos válidos, Bolsonaro 59%, Haddad 41%. Então, a nova rodada da pesquisa Ibope, divulgada ontem, né, o candidato Jair Bolsonaro do PSL está à frente de Haddad e hoje faltando 12 dias, né? 12 dias para as eleições. 12 dias, nenhum debate realizado. E Nenhuma perspectiva de que vai haver debate, né? Porque deve haver somente o último da Globo. será que vai? Eu duvido, eu estou duvidando. Aquele quando a fatura está liquidada. A Aham. distância é muito grande. E essa é a primeira pesquisa Ibope, só para o ouvinte não confundir. Aquela pesquisa que outra apareceu Datafolha, né? 58,42, a Datafolha, exatamente. E a diferença, então, é de um ponto percentual dentro da margem das duas. Não podemos comparar uma com a outra, mas resultados muito semelhantes. Né? Mas aí, a partir dos próximos dias, deve acontecer mais pesquisas para a gente ir entendendo se há alguma curva, se há alguma alteração. Lembrando que o horário político eleitoral começou na última sexta-feira. Né? Então, é possível que dentro de alguns dias possa haver algum tipo de impacto ou não. O fato é que é uma distância considerável, um desafio muito grande para o Fernando Haddad em tentar reverter este quadro. Muito bem, então aí as notícias, a pesquisa está nos portal G1, né? Você pode conferir mais dados, mais informação. Outro dado da pesquisa é que o governo Temer tem aprovação de 5% e reprovação de 74%, também é o que diz a pesquisa do Ibope. O governo Temer... O governo Temer tem quanto? 5% continua no mesmo número, né, de... Falar do governo Temer agora parece um negócio fora de órbita, né? Fora de lógica, né? Mas não é tanto assim, não. Porque ontem, no portal UOL, né, na verdade, uma reprodução de uma reportagem da Folha de São Paulo, a equipe econômica de Jair Bolsonaro disse que estuda manter alguns dos assessores, alguns dos nomes da área econômica, da área de fazenda, de Michel Temer, num eventual governo, né, num virtual governo Jair Bolsonaro. O que chama a atenção é que grande parte das pessoas, quando pensam em política econômica, quando pensam na própria vida, no próprio bolso, vem buscando mudanças. Então, não é efetivamente através dessa expectativa de Jair Bolsonaro que vai haver uma mudança. É natural que a gente saiba e a gente reconheça de que as pessoas não estão racionalmente fazendo análise sobre políticas econômicas, sobre como é a vida, como vai ser. Elas estão muito mais interessadas no sentimento de antipetismo, de tirar o PT, de não reeleger um candidato, seja ele qual for do PT. Né? E para isso usam todo e qualquer argumento, né? Falam em governo honesto, falam em governo que proteja a família, esse tipo de argumento. E pouco se fala na vida prática. Né? Porque o debate da família ele não acontece em nível federal e com organismos públicos, estatais. Ele acontece no dia a dia. Né? A defesa da família,
dos valores da família, ela acontece dentro de casa, quando você acorda e da forma que você trata a sua mulher na frente do seu filho, né? No tipo de mensagem que você passa para ele, no que você permite ou não que ele assista na TV ou acesse na internet. Não é o Estado quem vai regular a vida do seu filho. Isso é uma grande balela, uma grande mentira que vem sendo disseminada. Mas as pessoas vão levar tempo, não sei quanto, mas vão levar tempo para compreender isso e depois vão perceber que isso é bastante óbvio. Mas a verdade é que o que é regulado pelo Estado e atinge assim a sua vida é o seu bolso. A política fazendária, a política econômica. Mas, repito, as pessoas parecem que não estão realmente interessadas nesse tipo de pauta. O fato é que, diante das ações, o Marum, que é ministro da Casa Civil lá do Michel Temer, o deputado Marum, disse que vai votar em Bolsonaro porque ele é o que mais se aproxima das políticas adotadas hoje por Michel Temer. Sintomático. Novamente, as pessoas não estão interessadas nisso. Informação que também está na Folha de São Paulo, no UOL, no Portal UOL, divulgado ontem. É uma continuidade na questão fazendária, na questão econômica, é uma continuidade do governo Temer, o que é coerente. Afinal, como deputado, Jair Bolsonaro votou a favor da reforma trabalhista, votou contra as empregadas domésticas, enfim, ele tem uma pauta que se alinha muito com esse liberalismo que vem sendo aplicado pelo governo Temer nos últimos 2 anos. É uma continuidade disso. Nós vamos ver agora, em se confirmando as pesquisas, o que vai acontecer. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje, 16 de outubro de 2018. Anápolis é notícia. Bom dia! Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo! E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Deixa a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Mais FM. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 995294013. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis.
Edmar Silva. Agora sim, né? Estou apertando o botão errado aqui, você acredita? Depois de 300 anos de experiência, a gente pega o botãozinho errado. Tudo bem, estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta manhã de terça-feira, dia 16 de outubro de 2018, faltando 12 dias para as eleições, segundo turno, para presidente da República. O que você acha, né? Você acha que o Bolsonaro vai vencer as eleições ou o Haddad? Qual é o seu voto? Qual é a sua opinião, né? Deixa aí no nosso site a sua participação, né? O seu questionamento, né? Isso aí. Quem está com a gente pelo Facebook é a Geise Borba, desde o começo do programa acompanhando aqui. O meu amigo doutor Leandro Reis também acompanhando, desejando um bom dia para nós. Bom dia também para os ouvintes. A Lília Carvalho também conectada. A dona Sueli Narcisa desejando um bom dia para nós. E aí ela diz o seguinte: eu queria registrar fotos de padres com as mãos, como se estivessem empunhando revólver. Eu vivi para ver isto. A dona Sueli faz referência a uma foto que está sendo divulgada pelo WhatsApp, pela internet, de alguns padres aqui da cidade de Anápolis, empunhando o sinal de uma arma, né? E essa foto circulou ontem nas redes sociais, muita gente indignada, questionando, né? É natural, é normal que pessoas, líderes religiosas, estejam fazendo esse tipo de ação na internet? Líderes religiosos cristãos. A palavra cristão vem do Cristo, que é de Jesus Cristo. Não é de outro, não, Edmar? É de Cristo. É de Jesus. Não, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Não é isso? Né? Jesus. É aquele que disse, matai-vos uns aos outros, como eu vos armei. É isso que ele fala? Não, ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Né? Ele Porque diz, amai-vos uns aos outros, e não armai-vos. E nem matai-vos. Nem matai-vos. Qual é a explicação? Aliás, matar alguém já era, vamos dizer assim, contra a lei lá na época de Moisés. Lá né? nos 10 mandamentos. Aliás, um dos mandamentos é não matar. Não então, matarás. Não matarás. Né? E hoje há uma apologia ao armamento, né? E naturalmente quem se arma para matar alguém. Né? Então a dona Narcisa faz aqui esse comentário dizendo que queria registrar fotos de padres com as mãos como se estivessem empunhando revólver. E ela diz, eu vivi para ver isto, né, lamentavelmente. Então, essa é uma foto que está circulando na internet aqui na cidade, né, e causando repulsa e indignação, né, das pessoas que sabem, né, que conhecem pelo menos um pouquinho. Porque rompe a política, rompe qualquer debate político. O que tem sido mais preocupante nesse processo eleitoral é que nós não estamos falando de política. O que é falar de política? Falar de política é, você é a favor da terceirização da educação? Você é a favor da educação pública ou que a gente terceiriza? Educação privada. Isso. Né? Você é a favor que acabe com o SUS, diminui a verba do SUS e deixe o pessoal comprar planos de saúde? Né? Isso. Uhum. Olha, a política... Você é a favor da privatização da Petrobras, das estatais ou não? Ou você é... Né? Isso. Você acha que o Estado, por exemplo, deve controlar, regular os bancos para controlar a taxa de juros? Não. Isso é política. Esse assunto hoje, ele rompe qualquer tipo de delimitação política. O que nós estamos falando hoje são de pessoas que deveriam falar do Evangelho segundo o próprio Jesus Cristo, apontando arma, simulacros de arma com a mão.
é ver um padre simulando uma arma. Qual que é o... Digamos que eu não concorde com a mensagem do padre. O que ele está dizendo para mim? Ué, meu filho, pega uma arma e vem cá resolver comigo. Contra o próprio padre. Ele está falando, olha o gestinho da arma. Então, é assim. É esse o evangelho que nós estamos imaginando? A ideia de cristianismo. Independentemente do segmento, que aí também é uma interpretação pessoal. Se é cristão evangélico, se é católico apostólico romano. Mas parece que lá em cima, lá no final, a ideia é uma só. É reproduzir e tentar viver o que ensinou quando passou por aqui um cara chamado Jesus. E tudo que ele disse, tendo como ensinamento. Vou tentar hoje ser mais ou menos como Jesus. Não vou conseguir, vai ser complicado. Mas essa é a missão, não é? Todo mundo se acorda, pessoal, vou tentar não sacanear ninguém, não passar a perna em ninguém, não ser agressivo, não dar uma resposta, não, ensina para as crianças, não fala palavrão, não, seja obediente, seja uma pessoa educada, tente fazer uma boa ação. Aí vem um padre e empunha um simulacro de arma. Você tem que fazer tudo isso, mas se não der, aponta a arma para a cara do irmãozinho. Igual Jesus falou, né? Armai-vos, como você falou. Jesus não falou armai-vos, matai-vos. Ele falou amai-vos aos outros. Que tempos são esses? E, na verdade, assim, a gente, para ser justo, né, não são apenas padres, infelizmente. Né? Nós temos visto pastores, líderes de denominações evangélicas, também fazendo a mesma apologia, o mesmo sinal, né? a mesma cena, né? E postando com orgulho nas redes sociais. Né? É uma coisa inconsciente, me parece, uma coisa inconcebível, né? Que líderes religiosos que deveriam ensinar as pessoas a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, né? Estejam indo nessa onda, né? Indo nessa loucura, né? É uma loucura. Nos comentários ontem eu vi alguém comentando o seguinte, um determinado padre da cidade disse, olha, se você vai votar num candidato tal, saia da igreja, vai embora, você está sobrando aqui, né? Então, são coisas loucas, né? Quer dizer, agora a igreja, o cristianismo, agora escolhe quem deve ser católico, né? Ou não, de acordo com... Quem deve estar né, sentado ali ou não. Eu estava ouvindo no final de semana um professor de escola dominical citar um livro antigo, né, que os evangélicos sempre usaram como referência, que era um livro, faz muitos anos que eu li, que era Em Seus Passos, o que faria Jesus? Né? A pergunta é, Jesus faria o que você está fazendo? Né? Jesus faria, tomaria as atitudes, né, e faria o que você está... Jesus elogiaria torturadores? Isso, ele né? A opção né? Jesus, ele curou enfermos, ele curou enfermos, mas antes de curar os enfermos, ele perguntou no que o cara acreditava, o que ele pensava, se ele merecia ou não ser curado. Né? Ele cuidou de fariseus, né? Que eram inimigos dele no dia a dia. Ele, né? Ou seja, ele faria isso? Né? É uma pergunta interessante. Nós ouvimos aqui logo pela manhã, né, o pastor Saulo Batista Nascimento falando sobre isso, né, da ação dos cristãos, né, nesse momento extremo, né, um momento de... O cristão precisa participar da política? Deve participar? Sim, claro, né, mas política não é apologia à morte, não é apologia à violência, ao preconceito, é o contrário, exatamente o contrário, né? Jesus amou a todos e chamou para que nós fôssemos pacificadores. Gosto muito lá de Mateus, né? Mateus capítulo 5, onde Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aliás, essa palavra o pastor Saulo usou agora pela manhã, na sua mensagem no ponto de vista. Ou seja, a gente precisa parar um pouco, né? Acalmar os ânimos, pensar com racionalidade e pensar se o que nós estamos fazendo ajuda ou atrapalha, né, inclusive na questão da divulgação do evangelho. Mas é isso aí, a Narcisa colocou esse assunto aqui, né, e ele pergunta se nós vimos
sabem de que paróquia são estes padres, né? Nas próprias postagens aí no WhatsApp, né? Existe a identificação, né? Algumas pessoas identificam. Como o WhatsApp não é de muita confiança, né? Infelizmente, o WhatsApp é a rede onde você tem que desconfiar de tudo que você recebe. Então, mas essa imagem aí, ela não deixa dúvida, porque ela é feita com pessoas da cidade, com gente envolvida com política da cidade. Inclusive, tem um deputado estadual eleito, que é o coronel Adailton. Está na imagem. Essa imagem está circulando, divulgada pelos próprios protagonistas da imagem. Muito bem. É isso aí. Mais alguém participando aqui, o Luciano Toledo diz: bom dia a todos, trabalhadores, e para você também, Morgantini. Uma insinuação, né? Não sei, ele está me ouvindo aqui, eu não estou fazendo graça, estou trabalhando. Trabalhando. Deixa ele. Muito bem. É isso aí. Mas vamos às notícias, né? O que está nos sites de notícias de hoje. O G1 destaca: Haddad defende ensino integral e refere-se também à alteração da Previdência sem privilégios. O candidato a presidente Fernando Haddad, ontem, ele falou sobre essa questão do ensino integral e também deu um aceno, né, para aqueles que querem a reforma da Previdência, dizendo que pode sim haver a reforma da Previdência, mas diminuindo privilégios, né, fazendo uma Previdência única. Então, de certa forma, o Haddad faz um aceno àqueles tentando, né, vamos dizer assim, amenizar o discurso em relação à questão da Previdência. É verdade. É uma tentativa do Fernando Haddad de fazer um aceno ao mercado, né? É preciso fazer, ninguém nunca escondeu isso, algum tipo de reforma na Previdência. A principal diferença é o como fazer, né? E principalmente como debater, né? O como fazer precisa ser conversado com as pessoas, conversado com os segmentos organizados, com segmentos econômicos e com a população, né? Através de segmentos organizados, através de centrais representantes dos trabalhadores, para não acontecer absurdos como esse que vem sendo proposto, de fazer uma taxação única, ou seja, quem declara até R$ 1.900, por exemplo, está isento hoje. Isso no imposto de renda, né? No imposto de renda. Numa eventual mudança, vai passar a pagar. Não, estou falando do imposto de renda, porque o imposto de renda é justamente a contribuição fiscal, é justamente o que impacta na Previdência Social. Então, se você começa a gerar emprego, você vai ter, claro, uma Previdência superavitária. Se você muda o cotidiano do sujeito em relação ao que ele paga, além dos tributos normais do nosso dia a dia, já tão pesados, se você ainda coloca anualmente para ele pagar o chamado leão, o imposto de renda, você está tributando ainda mais. Então, a questão é como fazer essa reforma. Vai acontecer uma reforma da Previdência, né? A partir de 2019, isso vai acontecer, seja com o Fernando Haddad, seja com o Jair Bolsonaro. A diferença certamente será como a forma de fazer, né? A forma que vai ter isso. Outro aceno, o UOL traz aqui um destaque, diz assim: por apoio, Haddad deve desistir de taxar grandes fortunas. É outro discurso que está no plano de governo do partido, né, da coligação, com relação a taxar as grandes fortunas. É um debate que foi feito muito no primeiro turno, e o Fernando Haddad também está disposto a desistir dessa proposta, também com o objetivo de ampliar aí o leque de apoios, né? Bom, o UOL também traz uma notícia sobre a remoção de vídeos da internet, né? O TSE determina a remoção de vídeos de Bolsonaro sobre o kit gay no Facebook, né? O TSE, que desde o início da campanha prometeu uma ação dura e forte com relação a fake news, né? Parece que demorou demais a tomar alguma decisão. Porque, por exemplo, retirar essas postagens agora me parece meio improdutivo, né? Porque as pessoas já enfiaram na cabeça que é isso mesmo e pronto, acabou. Não tem discurso, não tem volta. E nós vamos... Quando passou a eleição americana, em 2016, houve uma grande ressaca, né? Qual foi a ressaca lá? Que as pessoas foram descobrindo as influências em relação a grupos organizados. Quando eu falo grupos organizados, não são uns 3, 4 adolescentes, não. São empresas, muitas vezes localizadas
na Europa, fora dos Estados Unidos, em países europeus, que organizam robôs para disseminarem mensagens através de redes sociais. Isso aconteceu, isso é um fato, ocorreu lá nos Estados Unidos. O que mostra a influência da opinião pública através dos meios de comunicação de última geração, ou seja, através de redes de WhatsApp, através de grupos, através de redes sociais, principalmente o Facebook. Não tenho dúvida, eu repeti, não tenho dúvida de que essa ressaca de 2016, 2017 nos Estados Unidos vai chegar para a gente em 2019. Porque nós estamos também nos adaptando num país de tamanho continental como é o Brasil, com 140 e tantos milhões de eleitores, de que nós vamos entender um pouco do que aconteceu em relação a essa guerra e essa disseminação de vídeos. Tem vídeos mostrando que Haddad é ateu, que rasgou a bandeira brasileira, que cuspiu na imagem, numa imagem sacra, que Haddad apoia a pedofilia, que distribui kit gay, que é uma coisa que nunca aconteceu, é uma tremenda mentira. Olha, porque temos que lutar contra os comunistas, porque o PT quer instalar um comunismo. O PT governou o Brasil de 2012 até 2016. E todas as histórias foram faladas, todas. 14 anos. Todas foram mentirosas. Nenhuma, repito, nenhuma delas aconteceu. Mas agora, o Haddad vai ganhar a eleição e vai colocar em prática. Ora, muitas vezes nós questionamos até mesmo a inteligência das pessoas e o caráter delas em cair nessa conversa. Muitas vezes quem cai numa conversa, espalha uma conversa dessa, é porque quer ajudar a disseminar mentiras. Né? Mas a gente vai descobrir, naturalmente, certamente, isso vai acontecer, é interesse até mesmo das mídias tradicionais, do rádio, da TV, e as grandes empresas de comunicação do Brasil vão fazer a disseminação dessas novas informações, dizendo, olha, aconteceu isso, aquilo, dessa forma, daquela outra. Porque as fake news estão dominando o debate até mais, protagonizando até mais do que os próprios... Que as notícias verdadeiras. Que as verdadeiras, exatamente. Aqui, só para ter uma ideia, nós já falamos isso aqui no programa, mas o G1, né, que é um site de notícias da Globo, ele, juntamente com a Globo News e outros jornais do país, estão fazendo um levantamento sobre as informações que circulam na internet, né? E o que é verdade e o que é falso. Então, por exemplo, aqui, se você abre o site do G1, você vai ver algumas postagens, se elas são notícias falsas ou verdadeiras. Por exemplo, prints com futuros ministros de Haddad e Bolsonaro são fake. Quer dizer, alguns ministros estão sendo divulgados, olha, esse aqui vai ser ministro do Bolsonaro, esse aqui vai ser ministro do Haddad. Na verdade, ninguém definiu ministério nenhum, até porque ninguém ganhou a eleição, né? Isso só se define depois. É fake que post revela o índice de pesquisa do segundo turno. Também, né? Então, aqui, o próprio site do G1 tem aqui uma lista enorme de notícias que circulam na internet como verdade e que, na verdade, não passam de invenções, né? São artimanhas para ganhar a eleição. Ou seja, a gente sai com uma... Antigamente tinha um negócio assim de falar mal do candidato, né? O candidato tal bate na mulher, né? Isso. Aí saía de boteco em boteco discutindo. Aqui em Anápolis, uma vez teve uma eleição que o pessoal fazia notícia falsa no ônibus, né? O pessoal entrava no terminal de ônibus ali, duas pessoas iam conversando. Você sabia que o fulano de tal, né, tem tal comportamento? Você sabia que se ele ganhar vai acontecer isso? E incitava a discussão dentro do ônibus, né? Era a fake news antes da internet. Não, mas a fake news sempre existiu. Sempre existiu. Né? Agora, injúria. Só que hoje o negócio tomou uma proporção... A verdade é que assim, você juntava 20 pessoas. Né? Essa é uma prática, para quem trabalha com política e tem na cidade de Anápolis há mais tempo, sabe exatamente quem faz, como é que era. Aí eles juntavam um grupo de 20 pessoas e botavam os caras para andar o dia inteiro de ônibus. Né? Então, descia do ônibus e entrava em outro. E a mesma conversa, né? Um teatro. Ia espalhando. Aquilo lá disseminava. A questão imagina uma eleição em Anápolis. Né? Você passou o dia inteiro falando, você atinge quantas pessoas? São 50 pessoas por ônibus, 40 pessoas por ônibus, né? 50. Entre o giro que sobe, desce, sobe, desce. Como anda muito lotado, uns 70, né? E no giro, vamos botar 50 para a gente facilitar a conta. Então, pegava aí 20 ônibus, 50 vezes 10, 500 vezes vezes 2, 1.000 pessoas por dia. Então, você tinha aí um acesso a essas pessoas. Bacana.
Quando você vai no WhatsApp, quando você vai no Facebook, você está falando para milhões de pessoas, né? Em potencial. Se você espalhar aquilo de compartilhamento, você atinge, numa eleição nacional, milhões de pessoas. Então, aquilo que você faz, um trabalho de formiguinha, daquelas bem pequenininhas, de repente você vira um leão, num único clique, num único botão de encaminhar. É isso que vem acontecendo. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco. Nós vamos falar sobre a política goiana, o que acontece em Goiás nestes dias. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Coligação Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PROS. Tipo, inserção de rádio. Título, H1. Período de veiculação e bloco conforme mapa de mídia. Haddad Presidente, 13. Meu adversário não para de espalhar mentiras. Inventou até que eu teria mandado distribuir para crianças um material com imoralidades, tentando me atingir. Logo eu que sou professor, neto de um líder religioso e casado há 30 anos. Ele mente para esconder a verdade. E a verdade é que ele não tem projetos para melhorar a sua vida. Nós somos o oposto dele. O meu compromisso é com o povo. É fazer do Brasil um país de todos. Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PROS. A Marajoara está com novidades. Os leites e achocolatado que você adora e nutre toda a família mudaram as embalagens. Agora estão mais bonitas, modernas e com uma prática tampa rosca, que abre e fecha fácil, ideal para o dia a dia. Com as novas embalagens, a Marajoara dá um gostinho todo especial ao seu café da manhã. Prove e comprove. Mais FM, mais FM, mais FM. Atenção, mulheres! É hora de falar de saúde. É muito importante que você fique atenta aos sinais que seu corpo dá. Mas se ele não der sinais, faça a sua parte mesmo assim e procure fazer os exames da mama direitinho, para que você fique mais segura. Investigue e previna-se sempre. A prevenção é a melhor forma de cura. Quanto antes diagnosticado o câncer, mais fácil de tratar. Esteja ligada nessas informações e no seu próprio corpo. Outubro Rosa. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis e região em destaque. Anápolis é notícia. Edmar Silva.
último bloco do programa Anápolis é Notícia desta manhã de terça-feira. Agradecendo a você que nos acompanha em 87.9, para você que nos acompanha no nosso site, para você que está conosco pelo Facebook. Um abraço para você que nos acompanha de qualquer maneira, em qualquer lugar e em qualquer horário, né? No nosso site você pode acessar o programa a qualquer hora e ficar sabendo das notícias do dia. Você tem acesso também aos programas anteriores, né? Você pode ficar bem informado, né? E mais do que isso, você pode participar. Vamos ver aqui as participações, né, no Facebook. Nós temos a companhia do meu amigo Marney Fernando. Um abraço, Marney. Obrigado pelo carinho da audiência. O Manuel Alves da Silva, lá no... Como é que chama o bairro lá? Agora esqueci. Daqui a pouco eu lembro. O Luciano Toledo também nos acompanhando. O Manuel Alves no Parque Brasília. Faltou, né? Agora apareceu aqui a luz. Aí. Manuel Alves, lá no Parque Brasília, desejando um bom dia para nós, um bom dia para você e um bom dia para Kellen Cunha. Um abraço, então, para o Manuel Alves, que curte a nossa live. Nossa live. Nossa transmissão ao vivo, chefe. Nossa transmissão ao vivo. Estou falando português, claro. Português de Portugal. Muito bem. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. A gente continua aqui destacando as notícias do dia. E uma notícia, aqui de Goiás, né? Como eu disse, Caiado quer contratar consultoria para atuar na transmissão de governo. Nós falamos aqui ontem, Morgatini, você mencionou que a comissão de transição, que é uma determinação legal, né? Os que vão sair e os que vão entrar no governo, fazem uma comissão onde vão debater os principais assuntos, levantar os dados da economia, os dados de pessoal, ou seja, é uma maneira do governo novo saber o que de fato acontece dentro do governo. E o Caiado quer contratar consultoria para atuar nessa transição, é o que diz o Jornal Popular de hoje. Informação também que está no site avozdeanápolis.com.br é de que foi definida a equipe de transição do governador José Hélito. Funciona legalmente, funciona assim. Define-se uma equipe de transição do atual governo para o grupo que venceu as eleições, no caso de Ronaldo Caiado. Houve uma manifestação de Ronaldo Caiado, como nós dissemos ontem, de criação de uma comissão, de uma equipe de transição eminentemente técnica, ou majoritariamente técnica, com uns políticos somente. E já, por outro lado, a definição de José Hélito é pelo seu núcleo duro, né, político. Colocou Joaquim Mesquita e colocou outros nomes aí que integram o governo, né, como Carlos Siqueira, integram o atual governo desde o tempo de ex-governador Marconi Perillo, para fazer essa transição, ou seja, para repassar os dados, para terem uma noção com mais transparência do que vai encontrar Ronaldo Caiado. Então, esse é um aspecto. E aí, o Ronaldo Caiado tentando chamar uma consultoria, muito mais da intenção, acho, de criar um gesto político, porque uma consultoria ela vai dar, digamos aí, um raio-x de como andam as finanças, de como andam as situações, né, de cada pasta. E aí você imagina que não pode sair disso e de que forma que politicamente isso pode ser explorado, claro, contra o governo Marconi Perillo. Se por um lado, Ronaldo Caiado tem feito um gesto de agregar, né, os grupos políticos, de que forma? Sinalizou que o deputado reeleito Álvaro Guimarães, do DEM, possa ser o novo presidente, vai apoiar Álvaro Guimarães para ser o novo presidente da Assembleia Legislativa. Isso torna muito fácil o diálogo entre o governo e grupos oposicionistas, como, por exemplo, o PSDB, ele já foi secretário de Marconi Perillo, como o MDB, Álvaro Guimarães também já foi secretário do governo Maguito Vilela, então tem um trânsito, tem um diálogo fácil. Se por um lado ele faz isso, por outro, ele contrata uma consultoria na qual pode surgir resultados, certamente surgir resultados, que vão comprometer muito a passagem de José Hélito, de Marconi Perillo, nessas 2 décadas no governo de Goiás. Então esse é o cenário que nós temos, né? A consultoria, a comissão de transição, né? Hoje, o Estadão coloca uma notícia muito interessante, na qual Ronaldo Caiado declara que um eventual governo Bolsonaro não pode
ele não pode ter fanfarrões nos ministérios, não pode ter ministro fanfarrão. Essa é a análise do Caiado, essa é a expressão que o Caiado usou. Agora é tarde, né, governador? Agora é bastante tarde. Agora já declarou apoio e tudo mais, querer dar essa vacinada de que não pode ter fanfarrão. Não pensou antes de falar, não pensou nisso antes de falar apoio, declarar apoio? Bom, agora na verdade, vamos ver o que vai acontecer, se vai ter fanfarrão ou não. Ele se manteve isento, né, da questão até a eleição, né? Justamente no período eleitoral ele não declarou. Justamente porque ele reuniu 3 presidenciáveis na sua chapa. Ele é do DEM. O DEM Livre Nacional apoiou o Geraldo Alckmin. Ele teve o apoio do PDT. O PDT tinha o candidato Ciro Gomes. Ele teve o apoio do PSL, que é do partido Jair Bolsonaro. Então, ele tinha aí uma coxa de retalhos, o que era normal, isso é natural. Na época nós já falamos sobre isso. Aí depois, vencido o processo eleitoral, caso mesmo ele tivesse um eventual segundo turno, ele já poderia, naturalmente, inclinar para o lado que ele inclinou. Mas agora, vencido já no primeiro turno, ele fica mais à vontade para declarar apoio a Jair Bolsonaro. Muito bem. Outra notícia também que está no Popular de hoje e também no jornal A Voz de Anápolis é: Justiça bloqueia 7.600.000 reais de Marconi Perillo e de ex-secretário de governo. A Justiça de Goiás determinou na noite desta segunda-feira, dia 15, o bloqueio de bens do ex-governador Marconi Perillo e do ex-secretário de governo João Furtado, no valor de 7.600.000 reais. A justificativa é de um ato de improbidade administrativa que teria sido cometido por ambos quando na promulgação de um decreto em 2017 que elevou em 25% o valor das diárias a serem pagas para o governador, vice-secretários e assessores. Então, o Marconi Perillo, né, que perdeu a eleição, né, foi detido pela Polícia Federal e agora mais um percalço, né, para ele, que é o bloqueio de recursos. Tem uma coisa que a gente fala que é muito ruim de se falar, mas é uma realidade, que é o tal do clima. Parece que nós temos uma história que assim, tem clima para denúncia, tem clima que não é para denúncia. Como se a justiça funcionasse para clima. Olha, por exemplo, um político muito popular, em alta, né, ele fica um pouco imune à lei, porque parece que não tem clima, não pega. Faz uma denúncia, não, deixa para lá. Aí não tem o juiz, não tem coragem de mexer. Acontece muito isso. É muito sutil, mas acontece. Quer uma prova disso? Começam a aparecer questões envolvendo Marconi Perillo que remontam anos e anos. Inclusive quando ele era governador, claro. Ele sempre foi governador dos últimos 20 anos, né? Sempre foi detentor de mandato. Agora começam a aparecer. Ué, se descobriram agora? Claro que não. Mas parece que agora veio o tal do clima. Agora, perdeu a eleição, perdeu fragorosamente. Não ficou sequer em segundo lugar. Foi em quinto, né? Foi em quarto lugar. Quinto, né? Em quinto. Ele ficou atrás do Wilder, quarto lugar. Perdeu fragorosamente o governo, no primeiro turno, para um arqui-inimigo, né? Vamos dizer assim, não é nem um adversário, né? O Caiado e ele parecem um inimigo, uma coisa até pessoal. Foi preso pela Operação Cash Delivery. Então agora parece que criou-se um clima. O que aconteceu? O Ministério Público, através do promotor Fernando Krebs, que é preciso que se dê crédito, sempre nesses últimos anos, nos últimos 10, 12 anos, vem denunciando equívocos e denunciando crimes que o Ministério Público enxerga no governo Marconi Perillo, pediu o bloqueio de 2.500.000 reais das contas de Marconi Perillo e do secretário João Furtado. O que é a questão? O aumento em 25% das diárias para governador, vice, assessores e secretários. Eu vou fazer uma viagem, sou secretário do governo Marconi Perillo, vou fazer uma viagem de 20 dias. Então são 20 diárias, uma viagem em nome do governo. Ele fez um acréscimo de 25%, ou seja, ganhava 25% a mais, sem nenhum tipo de justificativa, certamente ele justificava de algum jeito, mas o Ministério Público entendeu que isso era errado e a Justiça acatou, porque promoveu o bloqueio dos bens no valor de 7.600.000 reais, e a título disso, 2,6 milhões são dos valores que foram identificados como abusivos. E 5 milhões a Justiça decretou através da juíza, se não me engano é Juliana Bretas, você colocou conforme para a gente falar o nome dela. Patrícia Bretas. Patrícia Bretas. A juíza, né, acatou essa decisão e são 5 milhões em multas. Então isso que vai acontecendo agora. Vai enfrentar o que a gente pode chamar de inferno astral, o ex-governador Marconi Perillo, porque parece que são muitas as denúncias que vêm surgindo e devem surgir outras mais
Repito, ele agora num clima adverso, sem mandato, né, sem uma representação política, sem uma rede de proteção, deve ter uma dificuldade muito grande e agora vai promover, vai ter que promover essa defesa, né, dos assuntos que vem por aí, da cash delivery, né, que investiga aí o repasse de dinheiro da Odebrecht para ele, que é essa questão. Tem a outra sobre o Fundef, né, Fundeb, né, entre os anos de 2010 e 2017. Então, tem uma série de situações aí, mas vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, nosso tempo está esgotado, né? Uma última notícia aqui, para não dizer que não falei, o governo decide manter o horário de verão em 4 de novembro, né? Então, havia uma expectativa que o horário de verão pudesse começar no final de novembro, dia 18, mas o governo federal, né, voltou atrás e a partir de segunda-feira, dia 4, aliás, a partir do dia 4 de novembro, né? Eu não sei se é segunda-feira, o horário voltará, né? O famoso horário de verão, que às vezes agrada a alguns e agrada a outros alguns, ou seja, não agrada a ninguém, né? É um negócio meio... Todo ano insisto com esse trem, que até hoje ninguém sabe exatamente se funciona, se não funciona, se dá algum tipo de economia para o país ou não. De qualquer maneira, né, dia 4 de novembro, nós teremos que levantar um pouquinho mais cedo. É isso aí. Muito bem. A gente agradece aqui a você, a sua participação, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado, né, pelos seus comentários aqui na nossa live. Você pode continuar participando, né? Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta a partir das 8 da manhã, ao vivo aqui, direto dos estúdios da Mais FM, trazendo para você todas as informações do que acontece no dia de hoje e que certamente será manchete amanhã. Bom dia, Morgantini, bom trabalho para você. Bom dia, queridão. E até amanhã, se Deus quiser. Bom dia a todos, bom resto de terça-feira para todos. Antes de terminar aqui, eu estava cometendo um ato falho. Uma ouvinte ilustre do nosso programa, que nos ouve há muito tempo, desde o começo, né, e faz aniversário hoje. É a minha amiga professora Sueli Brasilino. Então, nós vamos, antes aqui do fechamento, deixar os parabéns para você, para minha querida amiga, né, professora Sueli Brasilino, ela que faz aniversário hoje, né, e que ontem comemorou o Dia do Professor. Então, deixa eu colocar aqui o parabéns para você, para minha amiga. Parabéns, parabéns, parabéns para você. É isso aí, com o parabéns para você, para ela, a gente termina o nosso programa desta terça-feira. E até amanhã, se Deus quiser, com mais informações. Aqui na Mais FM você tem informações para todos, né? Temos mais listas, Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência